Olá, divas! Vamos para mais um dia em Paris comigo. Eu estava mostrando a minha escolha do dia. Vocês, de novo, vão ver a foto do lookinho. Depois eu posto. Mas, enfim, tava testando, como sempre, se minha roupa estava adequada pro frio. Porque eu e a Fê íamos ficar o dia inteirinho fora, porque íamos pra Versalhes. A gente já tava indo pro metrô, mas a gente parou antes pra tomar um café. Porque lá, em Versalhes, no caso, não tem tanta comida assim, a gente não queria gastar tanto. E aí, esse menu aí inteiro por R$8,50. E dentro do lugar era um chuchu. Era a coisinha mais linda do mundo. E é um que tem meio que na esquina de onde a gente tá, e não é nenhum dos melhores bairros. Isso que eu falo que essa cidade é linda nos detalhes. O menu completo tinha um chocolate quente, croissant e suquinho de laranja. A Fernanda aí esperando pra eu mostrar o café da manhã pra vocês. A gente seguiu direto pro metrô e aí tinha essa roda. Enfim, eu gravei só porque eu achei interessante mesmo, não tinha nada a ver. E se instaurou o caos, porque quando a gente foi pegar o trem, eu só vi nessa plataforma um monte de gringo e todo mundo esperando porque o trem tinha sido cancelado pra ir pra Versalhes, que é um dos maiores pontos turísticos, e ninguém falou nada. Mas depois de muito tempo, tipo, tinha a galera de 10h30 aí. É 1 hora pra chegar, então a galera chegaria 2 horas atrasada a mais. E esperando o trem e nada. Mas depois chegou, deu tudo certo. A gente atrasou acho que só 30 minutinhos, mais ou menos. E a gente já tinha descido e tava indo nós e toda a gringaiada que a gente levou junto, porque basicamente só a gente falava inglês dentro do trem, então foi todo mundo seguindo a gente. Isso aí já é a entrada, e gente, olha esses portões, olha os detalhes de ouro que tem nesse negócio. E isso é um pré-portão, tá? Dentro tinha um portão inteiro de ouro. Isso eu nem tinha entrado ainda. Tem tanto detalhe, gente, é um luxo, é uma luxúria. E assim que a gente entrou, a gente deu de cara com uma sala de ópera, que tem esse órgão, né? E o cara tava tocando, vou deixar pra vocês. Daí, de fato, a gente foi parar num dos primeiros quartos que tinha lá, né? Salas, na verdade. E apesar de ser lindo, eu fiquei impressionada porque eu não sabia o que viria, entendeu? Tinham várias pinturas lá de 1100, 1069, etc. Eram pinturas lindas, mas eu não tô aqui pra entregar história, não, porque eu não tenho esse conhecimento. Então, isso aqui vai ser a minha opinião. Eu vou falar mal do que eu quiser, eu vou falar bem do que eu quiser. Filme essa zicada que eu achei interessante, ela desgastada com o tempo, tá entendendo? E guardem o rosto dessa bicha feia, porque ele é o dono de todos os melhores móveis do mundo. Gente, de verdade, olha os detalhes disso. Isso era um guarda-roupa. Olha a riqueza de detalhes, a combinação de cores, era tudo perfeito. E assim, o quarto era lotado de informação. Era cheio de quadros. Gente, quem é essa negada? Quem que dorme olhando pra esse tanto de gente? Ninguém, né? Mas enfim, vocês vão ver que na verdade é impossível dormir no quarto que eles têm. Isso são várias salas, todas as paredes eram de tecido, sabe, meio camurça. E aí eu fui filmando vários móveis. Gente, Shein, faça alguma coisa, eu quero isso no meu quarto. Era tão detalhado, tão lindo. Tinha detalhe com cor, isso aí é uma cristaleira. Gente, pelo amor de Deus. Cristaleira, o importante é o que tá dentro, mas isso aí, esse armário vazio já era uma obra de arte. Mas aí a riqueza de detalhes, ela também tem a feiura, né, que é isso aí. É um alto relevo de um retrato de uma outra bicha feia. E a gente foi parar em uma sala, que não sei dizer o que é, mas foi uma das primeiras que tinha esse teto lindo. Lindo, era absurdo. A gente ficou boquiaberta, assim, e aí a gente entrou numa série de salas com esses tetos pintados lindíssimos, com essas berolas aí, essas molduras também, todas lindas. Era tanta informação, eu tô com dor no ombro de tanto filmar teto, de tanto levantar o celular pra filmar. E como eu sou pequena, eu dei a minha vida, tá, pra filmar esses tetos o mais de perto possível pra vocês, que eu queria muito que vocês tivessem a sensação de ver isso e ver todos esses detalhes. E o que eu tinha comentado sobre não conseguir dormir é isso. Gente, quem que dorme nesse quarto? Essa cabeceira, quem que dorme em paz com esses castiçal, essas mulheres sofrendo pra segurar a vela? E isso que esse era o quarto do macho. Esse aí é o quarto da Maria Antonieta, essa fela da puta. Os dois filhos da puta, né, esse casal. Mas, gente, olha a quantidade de estímulo visual que tem nesse quarto. Como que dorme nisso? E essas plumas aí, com certeza um fio dela deixaria um cidadão médio, rico, o resto da vida. Então, assim, se a pessoa que governa o país tem esse tanto de riqueza na ponta da cama dela, eu também faria a cabeça dela rolar. Dá pra gente entender as revoluções e, enfim, a decapitação geral que rolava dessa galera, né? Apesar disso, é lindo, mas eu só ficava pensando, meu Deus do céu, quantas pessoas foram açoitadas pra fazer isso. Porém, eu tava posando porque isso não é problema meu, né? Não fui eu que açoitei ninguém. Depois disso, a gente foi entrando em uma série de salas que eu não sei o que eram, porque é tão grande aí que você não vê nem sentido em tanto espaço. Esse zoom aí nessa pintura só pra ser mais conceitual, entendeu? Pra vocês terem contato com a arte, porque eu não tô trazendo história nenhuma aqui, só minha opinião. E, de novo, o absurdo da riqueza dos detalhes de lá. E além de muito ouro, muita madeira branca, tinha muito mármore também. Que eu filmei pouco até, porque apesar de ser muito legal ver esses mármores super detalhados, com textura de tecido, veio no pescoço, enfim, eu vou talvez ser cancelada, mas eu me sinto um pouco na Pinacoteca de São Paulo. Não me encanta tanto assim mármore igual ouro. E ainda falando sobre a riqueza de detalhes e de
luxúria. Gente, eu acho que foi o lugar mais pecaminoso que eu já fui. Eu já fui em Boca, em Beco, nunca fui em puteiro, mas se eu tivesse ido em um puteiro, ainda não seria tão pecaminoso quanto foi visitar esse palácio. Isso aí é o cardápio, pra quem quiser, enfim, dos restaurantes que tem lá dentro. Tinha nada de gostoso, era tudo caro. Tava mostrando esses doces que tem aí, que são super bonitos, mas a gente acabou não comendo nada, não deu vontade. A gente queria comer mesmo só pra passar fome. E a gente falou, então vamos pegar um lanche de frango. Gente, lanche de frango, vocês acham que é o quê? Quase um hambúrguer, né? Veio um lanche natural de metrô, porra. Isso aí é o que eu como de manhã quando eu estou indo pro trabalho. Eu não tava acreditando que tinha um lanche natural de metrô na minha frente. E isso foi simplesmente R$60. R$60 pra comer pão puma com alface. Inaceitável uma coisa dessa, tá? Mas pra compensar, eu me senti vendo a Glinda. Na hora que eu vi esse vestidinho, começou a tocar Look, it's Glinda, let us be glad. Enfim. E a gente passou por esse negócio de macarrão também. E eu nunca tinha comido macarrão. E essa marca, umas meninas tinham ficado uns 15 minutos tirando foto na rua, né? Que tinha uma loja dessa. Então a gente falou, talvez ela saiba de algo que a gente não sabe. E comprou só pra experimentar. O cara devia estar achando a gente umas fodidas, porque a gente comprou um só pra dividir entre nós duas, mas era só pra experimentar. E assim, é gostoso, mas não é o doce mais sensacional que eu já comi na minha vida. Ele não vale o hype dele, não. Isso eu filmei só porque o Dyson aqui é só secador e lá é realmente útil. Eu tava filmando isso aí porque, apesar de não ter tranca, eu acho muito legal que esse papel deles em rolo, ele ainda tem divisão. Além dele ser grossinho, ele tem divisão. Enfim, acho isso muito melhor do que aquele rolo absurdo. E essa mulher saiu com o papel no pé e eu me senti um filme, porque eu nunca tinha visto alguém sair com o papel grudado no pé. Mas eu não sabia que língua ela falava, então não tinha como eu avisar. Enfim, a gente seguiu pros jardins de lá, né? E aí é tudo tão velho que as pedras parecem áspero, mas é tudo lisinho, lisinho. E aí, com certeza deve ser mais bonita na primavera, tá? Mas, enfim, tudo bem. Eu tava mostrando essas pombas aí, que, gente, as pombas daí dão rasante. Elas quase dão uma bica na cara de todo mundo que passa. Olha, tudo bem que será um corvo, né? Mas, enfim, vocês entenderam, era pra ilustrar. E eu vi bastante estátua igual essa, e eu falei, nossa, que estátua conceitual. Mas, na verdade, elas eram cobertas, né? E, assim, gente, lá é tão grande, tão grande. E vocês têm que descer as escadas pra ir parar lá no fundo. E aí, a gente tem várias fontes no caminho, né? Eu só conseguia ver esses sapos, esses jacarés, tipo, porque eles iam soltar água e pra mim era esse barulho que eles estavam fazendo, apesar de eles estarem desligados. E eu achei interessantíssimo porque tinha muito passeio de escola lá e fiquei pensando, imagina ir pra Versalhes ao invés do Hopi Hari. Me parece horroroso, tá? Eu prefiro o Hopi Hari, enfim. E só pra vocês terem uma noção de quão longe era, esse laguinho que a gente tava indo, olha a distância que ele tá de Versalhes, que era o palácio, o jardim que a gente tava antes. É muito longe mesmo, gente, cansa muito. E assim, dica de vida, se você for pra lá, vai com um tênis bem fofinho, porque além de andar demais, o chão também é meio irregular, então o tênis fofinho ajuda nisso. E outra dica de vida, isso aí é onde a gente entrou, isso aí é onde a gente saiu. E, gente, não tem ninguém pra ler ingresso, nem nada, ou seja, se você não quiser comprar ingresso de Versalhes, fica super à vontade pra invadir, tá? Porque não tem ninguém pra ler. Esse lugar que eu passei aí, ele é só vistoria, ninguém lê ingresso. Então ficou eu e a Fernanda com a cara de ué, por que a gente pagou se eu podia ter invadido? E aí estávamos indo embora em paz, enchemos a nossa bela garrafinha, né, nos bebedouros que tem, e o meu pé ficou parecendo que eu tava voltando de uma obra, porque lá é tudo arenoso, então deixa o pé todo branco, ou seja, também não vá com tênis claros. Quando a gente chegou em Paris, de fato, a gente deu de cara com Notre Dame. A Fernanda tava muito animada, então a gente passou lá rapidinho, e de quebra acabou descobrindo onde é que estão os cadeados apaixonados, depois que tiraram daquela ponte, porque ela tava quase tombando, então, tá tudo aí. A gente foi comer direito, praticamente 5h30, 6 da tarde, que a gente foi no BK. E os copos são de plástico e o copinho da batata também. Achei bem ecológico da parte deles. E a gente pode reparar com facilidade que a minha energia vital tinha ido embora. Eu tava toda descabelada. Eu tava tentando fingir que tava tudo bem, mas não tinha onde apoiar o celular, enfim, um desastre. O lanche era super gostoso e o suco parecia ter gás, mas era suco mesmo, era só a impressão. E eu achei interessantíssimo que o Burger King lá tem muito mais budget do que no Brasil, porque ele até carimbou ali junto com a Heinz. A Heinz não tem parceria nenhuma com o Burger King aqui, não. E eu achei o lixo lá interessantíssimo, porque tinha esse laranja pras embalagens, esse aí pra ketchup, esse pra embalagem normal, né, tipo de lanche, latinha, etc. E tinha meio que essa piazinha pra você despejar o líquido. Então, assim, achei curiosíssimo. A gente depois foi tomar um sorvetinho. Nesse lugar tinham vários doces, na verdade, mas a gente pegou um sorvetinho mesmo. A Fê tava pedindo pelo Totem pra gente. Ela comprou um extra de merengue e descobriu que merengue, na verdade, era suspiro. Então, ela tinha acabado de pagar €1 em suspiro. Muito triste isso, mas tudo bem, né? Aprendizados. Ela tava fazendo ali o meu. Depois a gente passou no mercadinho pra comprar meio que uma janta, porque tava muito cedo. E esse mercadinho, ele é de comida congelada mesmo.
Ele é muito famoso aqui e é super gostoso. Foi o que a gente comeu no primeiro dia que a gente chegou aqui, que tava muito de noite. E a gente foi pra casa e foi esse o nosso grande dia, galera. Um beijo.